Olá, estamos aqui para mais um Refletindo na Palavra. O texto que vamos estar compartilhando hoje está no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, do verso 1 até o verso 6. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia. Aqui podemos ver a ressurreição de Jesus Cristo. Estamos próximos à Páscoa e aqui nós podemos ver uma pergunta que estes varões, estes anjos fazem para essas mulheres que de madrugada foram ao sepulcro procurar Jesus. Esses varões fazem uma pergunta interessante dizendo: por que buscais entre os mortos ao que vive? Hoje em dia, muitas vezes e muitas pessoas também não sabem aonde encontrar Jesus. Não sabem como encontrar Jesus. E procuram Jesus em vários lugares, de várias formas, mas a palavra de Deus, ela nos mostra, a palavra de Deus, ela nos ensina e ela nos revela que, aqui neste texto mesmo, que Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo não estava mais no sepulcro, Jesus Cristo não estava mais no túmulo, Jesus Cristo não permanece na cruz, Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele vive. E a palavra de Deus a respeito disso nos leva a entendermos algumas verdades. A primeira dela é que Jesus Cristo vive e foi nos preparar um lugar. É o que nós podemos ver no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 1 até o 3, que dizem assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu não vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aqui nós podemos ver com muita clareza que Jesus Cristo vive e foi nos preparar um lugar. Jesus Cristo está vivo e voltará para nos buscar. Voltará para buscar a sua noiva, a sua igreja. Então, que nós possamos ter esse entendimento na palavra de Deus, refletindo na palavra de Deus, neste tempo de renovo, neste tempo onde celebramos a vida, onde celebramos a ressurreição, que nós possamos ter o entendimento de que Jesus Cristo vive, que Jesus Cristo foi preparar um lugar para nós e que não venhamos a buscá-lo como muitas pessoas em meio aos mortos, porque Ele não está mais morto, Ele não permaneceu morto, Ele está vivo e Ele foi preparar um lugar para nós. Uma segunda verdade que eu encontro aqui muito clara na palavra de Deus é que Ele voltará. E está lá no Evangelho de João, que nós lemos, e também está o ensino na primeira carta aos Tessalonicenses, que Jesus Cristo voltará. Jesus Cristo voltará para buscar a igreja, para buscar aqueles que creem. E o texto de 1 Tessalonicenses 4,18, ele nos diz: Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Que neste tempo essas palavras possam ser de consolo para nós. Que neste tempo essas palavras possam serem palavras de consolo
em meio a lutas, em meio a dificuldades, em meio a tribulações, que nós possamos nos consolar com as palavras do Senhor, relembrando e lembrando que Ele vive, lembrando e relembrando que Ele foi preparar um lugar para nós, lembrando e relembrando que Ele voltará para nos buscar, porque é assim que a palavra nos ensina, é isso que nós aprendemos quando refletimos na palavra. E que nós possamos entender, no terceiro ponto, que Ele é a nossa esperança em meio à tribulação, em meio à luta. Ele é a nossa esperança, porque em Jesus Cristo nós temos esperança, porque Ele vive, porque Ele reina, porque Ele é soberano, porque Ele não muda, porque a sua palavra permanece para sempre. O Senhor é a nossa esperança em meio à tribulação, em meio à tempestade, porque Ele vive. Então que nesses dias que se antecedem à Páscoa, nessa semana de Páscoa, que nós possamos entender e compreender estas verdades. O Senhor não está entre os mortos. Como aqueles anjos foram falar para aquelas mulheres que estavam indo ao sepulcro de madrugada, chegaram lá perplexas e apavoradas porque o Senhor não estava lá. E eles fazem esta pergunta: por que procurai entre os mortos o que está vivo? Que nós possamos entender isso. Que o nosso Senhor vive, que o nosso Senhor reina e que o nosso Senhor voltará para buscar aqueles que o amam e o temem, segundo a sua palavra. Amém, meus queridos? Reflita nessa palavra, deixe o Senhor falar contigo através dessa palavra e que o Senhor Jesus abençoe a todos, que possamos estar continuamente refletindo na sua palavra, naquilo que Ele tem nos ensinado e assim entendermos e compreendermos a sua vontade para conosco. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor. Nos siga no nosso canal no YouTube, ative o sininho para que você seja avisado nos próximos vídeos e assim que possamos estar compartilhando e anunciando a palavra de Deus para aqueles que não conhecem. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.